Na observação participante, o observador assume uma posição totalmente ativa, se envolvendo com o fenômeno analisado. Nessa participação, pode-se assumir duas formas distintas: a natural, que é aquela que o observador já faz parte da comunidade ou do grupo que ele está analisando, ou a artificial, aquele que ele se insere artificialmente dentro dela, como se ele fosse estudar uma tribo indígena. Ele não é indígena, mas ele tem que aprender as culturas sobre para poder analisar. Tendo em vista a forma como ele se envolve com a situação, o observador pode assumir vários papéis: o de participante total, que não revela a verdadeira identidade; o participante observador, que revela a identidade e os objetivos que está prestando; o observador total, que a atenção se revela pelo fato de não interagir com o grupo, realizando todo o procedimento sem ser visto. O número de observadores faz diferença. Se tiver um único observador, ele vai ser chamado de observador individual, que na situação é possível que a objetividade das informações seja mais intensificada. Já na observação em equipe, o grupo de observadores pode analisar o fato sob vários ângulos, fato que descarta o caráter assim tão objetivo, porque cada um deles pode observar um aspecto distinto e chegar a conclusões variadas, que podem divergir uma da outra. Tendo como princípio o lugar onde se realiza a observação, tal procedimento pode ser realizado em um ambiente real, que vai ser isento de uma preparação mais bem elaborada, cujos dados são registrados no próprio local. Já a observação realizada em um laboratório depende de um planejamento, tendo em vista que as condições nas quais se realiza todo o procedimento não vai mais permitir que ele seja efetivado de forma espontânea, mas de uma forma controlada. Meu nome é Giovanni, eu sou do grupo da Maria Eduarda e do Marcelo, tá? E vou falar um pouco da diferença entre a etnologia e a observação participante. A observação participante é uma técnica de investigação social em que o observador partilha, quando assim pode, né, as atividades, ocasiões, experiências e afetos do grupo de pessoas de uma comunidade, né? É uma técnica composta que, na medida que o observador não só observa, como também se decorre de técnicas, né, de entrevista com graus de formalidade diferentes. O objetivo fundamental traz a gestão dessa técnica a apreensão das significações das experiências subjetivas dos próprios intervenientes do processo da interação social, né? Não devemos confundir a etnologia e a observação participante, muitas vezes tratada como a mesma coisa, o que é incorreto. Pois a etnologia, dentro da etnologia tem a etnografia, que significa que é a descrição de um povo, um método utilizado pela antropologia na coleta de dados, né? Surge do contato intersubjetivo do antropólogo com seu objeto, seja ele uma aldeia, um grupo social, para fazer onde vai ser feito o recorte analítico, né, a pesquisa, né, daquele grupo, né. A base da pesquisa etnográfica, né, é o trabalho em campo. É o trabalho de campo que se dá em meio de contato intenso e prolongado, que pode durar anos, né, do pesquisador com a cultura daquele grupo, para tentar descobrir como se organizam os sistemas, peculiaridades culturais, a comunidade por meio da apuração do processo intersocial. Para essa absorbização, tento sistematizar os comportamentos, costumes, as crenças, dimensões dos elementos culturais compartilhados pelos indivíduos. Ainda falando da etnografia, que está dentro da etnologia, prevê diversos métodos, por exemplo, escavações geológicas, que pode tentar revelar dados etnográficos, culturas ancestrais, entrevista com profundidade, reconstrução da memória histórica daquele povo, análise, né, histórica, semióticas, né, discursos, conteúdos, outros métodos, né? Então isso é a questão etnográfica. Já a observação participante é um método qualitativo, com raízes na pesquisa etnográfica tradicional. Propõe um estudo de grupos organizados na quantidade de indivíduos determinados de arranjo social, né? O termo foi usado pelo antropólogo social Marionovsky na década de 20, né, 1920, pela abordagem posterior desenvolvida na escola de Chicago, pela liderança de Robert Parker e Robert Baker. O ambiente sociocultural observado, conhecimentos socialmente adquiridos, né, compartilhados, disponíveis para os participantes do membro daquele ambiente, para explicar os padrões observados na atividade humana, né? Como observador tem que integrar dentro do grupo da comunidade, em princípio, lhe é estranho, sofrer um processo de ressocialização, né?
Ele terá que frequentemente aprender novas normas, linguagens, gírias, representar novos papéis, colocar problemas, né, particulares relativos à subjetividade científica, né. Por outras palavras, o investigador se encontra numa tensão permanente entre a necessidade de se adequar à característica do grupo e a necessidade de manter necessário espírito crítico, de isenção científica, né. A técnica possibilita diversos graus, né, de interação entre o grupo observado e a sistematização dos procedimentos da recolhimento da informação, de acordo com os objetivos do investigador. Estabelece uma investigação adequadamente particular dos fenômenos do grupo, reduzida a dimensão do pouco conhecidos visíveis, como, por exemplo, atividades de uma sociedade que define listas e dificilmente poderia ser assim. E as suas próprias características da observação participante apresentam algumas vantagens, como o risco de sempre presente o investigador resvalar na subjetividade devido ao seu envolvimento pessoal com o objeto, apesar da presença de não perturbar o normal do decurso da interação social. Ou seja, consiste na intenção do pesquisador no interior do grupo observado, tornando-se parte dele, né? Interagindo ao longo de períodos com sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano, para sentir o que significa estar naquela situação.